Seja bem-vindo à SR Consultoria e vamos a mais um vídeo de interpretação da norma ISO/REC 7025. Hoje nós vamos tratar o item 8.7, que fala sobre ações corretivas. Então, qual a sistemática que o laboratório deve adotar quando do recebimento ou da detecção de um desvio considerado como não conformidade no seu sistema de gestão. O requisito 8.7, então, trata sobre as ações corretivas que o laboratório deve tomar quando é detectada uma não conformidade. Essas não conformidades elas podem vir de um relatório de auditoria interna, externa, no dia a dia ali que o laboratório está tratando os seus processos, pode ser também detectada por algum colaborador. Também essas não conformidades elas podem surgir no tratamento de um relatório, dos resultados, por exemplo, de ensaios de proficiência ou demais processos que o laboratório ali desempenha. A primeira premissa, então, que o requisito traz é que o laboratório deve, primeiramente, tentar controlar os efeitos dessa não conformidade, que seria o que a gente chama em conceito de tratamento de não conformidade, a disposição imediata. Ou seja, o que eu vou fazer para corrigir nesse momento esse problema, esse efeito, para que ele não continue a prorrogar. A primeira coisa é corrigir. Depois, ela vai precisar pensar de uma forma para que esse efeito ele não venha a ocorrer novamente, né? Ou seja, para que a causa dessa não conformidade seja verificada, para que esse erro, esse problema, essa falha, ou seja, essa não conformidade, esse desvio detectado, não venha a ocorrer novamente. E, para tanto, o laboratório vai ter, então, que lidar com as consequências desse tratamento, dessa investigação, ou seja, vai ter que ter uma sistemática organizada, eficaz, efetiva, para que corrija, então, esse problema, para que não volte a acontecer. Bom, ele deve, então, nesse meio tempo, nesse processo de tratamento, propor quaisquer ações necessárias para que isso seja corrigido e para que isso não volte a acontecer. Então, seriam essas as premissas que são trazidas pelo requisito na forma correta de tratamento de uma não conformidade. Demais considerações, então, que o requisito traz são sobre as ações necessárias, dentro desse tratamento. Então, detectada a não conformidade, identificada como sim, desvio, não conformidade, corrigida, primeiros efeitos, a posição imediata para parar esse problema, que o laboratório vai precisar realizar. Analisar a causa dessa não conformidade para que ele possa, então, propor essas ações necessárias, que pode ser uma ação corretiva, primeiramente, certo? Como esse item aqui propõe, a ação corretiva para que essa não conformidade, esse desvio não volte a ocorrer. E tem mais ainda ações aqui também potenciais que ele pode propor, porque também pode haver efeitos potenciais, além do efeito ali que você corrigiu ou que ele propôs a ação corretiva, podem haver mais efeitos ainda potenciais, e eu vou falar disso aqui um pouquinho agora. Então, ações preventivas também podem ser propostas, tá? Ações preventivas, o que seria? A prevenção, mediante o efeito que ocorreu aquela não conformidade, pode vir a acontecer algum processo ali sistêmico que pode vir a atingir outros processos da organização, do laboratório, outras etapas do processo de realização daquela análise, daquele ensaio, daquele serviço de calibração, amostragem. Então, há também efeitos de interferência, que podem surgir daquele problema em outros processos. Então, ações preventivas podem ser propostas para que se corte esse efeito, para que não venha aquele problema ali, não venha atingir os outros, tá? Não venha refletir e influenciar os demais processos, ou da organização, ou das etapas que estão relacionadas àquele problema. Análise de risco e oportunidade. Então, dentro desse tratamento, quando vai se encontrar ali a causa desse problema, desse desvio, dessa não conformidade, pode também estar levantando, deve, na verdade, da norma que se levante riscos, potenciais e oportunidades de melhoria também. Também analisar a similaridade, ou seja, existem desvios similares. Vamos supor que aconteceu uma não conformidade, um desvio num processo de realização de um tipo de análise, de um tipo de ensaio, tá? E você tem ali 5 ensaios, no seu escopo. Será que aquela não conformidade que ocorreu naquele processo não está ocorrendo nos demais processos também, no restante do escopo, nos outros ensaios ou nos outros tipos de método de calibração ou de amostragem? Vou dar mais um exemplo aqui. Ocorreu uma não conformidade de falta de treinamento de um determinado procedimento também daquele
ensaio. Então, faltou tipo de treinamento para um técnico. Será que não está faltando para os outros? Será que os demais treinamentos aí, além da similaridade, como eu coloquei aqui também, você vai analisar isso sistemicamente. Então, será que não está faltando treinamentos em outros processos, além só da realização desse tipo de ensaio, né? Ou similar a esse, nos demais, né? Nos demais ensaios ali do escopo? E será que não está faltando outros treinamentos, por exemplo, gestão de compras, lá no item 6.6, será que não está faltando treinamento? Ações de mudança. Pode ser que seja necessário mudar, por exemplo, um equipamento, fazer uma alteração, né? Pode ser que o efeito desse desvio tenha sido ocorrido, essa análise de causa, pela questão do equipamento, que já está defasado, ou ele não responde bem àquele tipo de resultado que eu quero chegar. Então, pode ser que eu tenha que fazer uma mudança ali, mudar esse equipamento. Pode ser que eu tenha que fazer uma mudança no meu ambiente físico, na disposição mesmo ali de um equipamento, da sala, de por exemplo, controlador de condições ambientais. Eu posso ter que fazer uma mudança, às vezes, na própria equipe, na capacitação dessa equipe, né? Acredito que aquele técnico, de repente, esse técnico ele está mais apto para fazer aquela outra etapa e não aquela que foi proposta para ele. De repente, ele é melhor fazendo amostragem do que ensaio. Isso pode ocorrer também. Então, tem muita possibilidade aqui de melhoria também dentro do tratamento de não conformidade, de mudanças, né? Que às vezes você não detecta só fazendo análise crítica do sistema de gestão como um todo, ou numa auditoria interna, porque os auditores eles vêm ali de forma amostral, ele não fica ali vivenciando. E é nesse momento do tratamento, da análise de causa, que vocês, né, do laboratório, a equipe, vai ter um monte de oportunidade ali de melhoria, inclusive de ter mais treinamento. Se teve um problema com a realização, com a reprodutividade do ensaio por um técnico, por exemplo, e foi por meio disso gerar uma não conformidade, então eu também preciso analisar o porquê que ocorreu a causa. Será que esse treinamento foi bem realizado? Será que foi realizada toda a capacitação que deveria para essa posição estar realizando essas atividades? Então, sempre o laboratório deve trazer para si a responsabilidade da análise de causa e usar isso efetivamente para poder propor melhorias, para que, né, ele abranja tanto a questão de similaridade sistêmica, de uma ação de risco, também a correção, porque às vezes você corrige, mas a ação corretiva não é proposta de forma efetiva e não adianta nada. Aquilo vai voltar a acontecer, tá? Ou vai acontecer num outro processo também, se você não analisar de forma similar e sistêmica também. Então, tudo deve ser levado em consideração nessas análises. Após propor as ações necessárias, verificando, né, analisando, levando em consideração tudo que eu comentei no slide anterior, o laboratório ele precisa acompanhar as ações, ele precisa monitorar a implementação dessas ações e depois, né, do prazo ali estabelecido de monitoramento, ele deve avaliar a eficácia, né, a eficiência que teve essa ação. Deve dar um tempo, então um prazo para avaliar, porque ele precisa saber se depois de implementado aquilo foi efetivo, se realmente aquele problema ele não vai voltar a acontecer. A ação ela deve ser proporcional, então, aos efeitos causados ou potenciais. Então, quando eu estiver analisando a causa, por isso é super importante propor, mesmo que você pense assim, né, como um profissional que já está lidando ali há muito tempo com esse tratamento de não conformidade, com esse conceito, que você já domina isso bem, é muito importante analisar a causa raiz muito bem, com muita propriedade, né, com as ferramentas adequadas, a causa raiz do problema. Porque essa ação, essas ações, inclusive, né, não só a ação corretiva, mas todas as ações necessárias aí que você levantou, elas vão precisar ser proporcionais, né? Ou seja, na medida em que esses efeitos forem causados. E isso nem sempre é tão visual, isso nem sempre é tão fácil de se perceber. Porque numa análise de causa, né, conforme o conceito de tratamento de não conformidade, você vai ter que fazer entrevistas com o pessoal envolvido, muitas vezes, né, um brainstorming, né? Você vai ter que usar gráficos ali de análise, às vezes até analisar uma carta de controle, né? Você vai ter que usar ferramentas estatísticas para poder, às vezes, chegar numa resolução, no final, aí, no resultado dessa análise crítica mais concreto, né? Então, nem sempre é tão perceptível assim. Então, cuidado, né? Quando a gente muito sabe, né, que conhece um processo, um conceito, mas a gente deixa, às vezes, de usar essas ferramentas. Eu estou falando, gente, com base em vivência que eu tenho aí, né, em atendimento a laboratórios. E a minha própria vivência também como gestora de processos, tá? Então, a gente precisa sempre usar das ferramentas corretas para tratar não conformidade, principalmente na análise de causas. E, posto tudo isso, reter os registros de todo esse processo, tanto da identificação da não conformidade,
da proposta de ação corretiva e de todas essas análises que foram realizadas, do acompanhamento, monitoramento, do ok ali na análise de eficácia, tudo isso deve ser mantido. Então, essa sistemática também, ela deve ser toda documentada, aprovada, antes de ser colocada em prática. Por exemplo, as ferramentas utilizadas para tratar as causas. Quais ferramentas? Tem várias que dá para usar. Então, sistematizar tudo isso e aí documentar, né, aprovar pelas funções pertinentes, né, autoridade para aprovação desse processo, e estabelecer um responsável, então, por facilitar esse processo todo, né, de tratamento da não conformidade, nomear uma pessoa para isso e reter, então, todas essas evidências. Seria isso, espero que tenha ficado aí bem compreensível. Qualquer coisa, comentem aí, por favor, né, que a gente esclarece melhor. Até mais!